A Associação Brasileira das Agências de Desenvolvimento apresenta Minutos de Transformação. Olá! Hoje a gente vai analisar juntos alguns materiais bem interessantes sobre um tema crucial, né? Integridade e compliance no setor público municipal aqui no Brasil. Isso mesmo. Vamos falar sobre como ética, transparência, seguir as regras, como tudo isso pode, de fato, mudar a gestão das nossas cidades. Exato, porque a integridade, no fundo, é a base da confiança, né, entre o governo e a sociedade. E o compliance é o sistema que garante que as coisas andem nos eixos, conforme a lei. Pois é. E os textos que a gente analisou, eles deixam claro que isso não é só uma chatice burocrática, sabe? É visto como ferramenta de transformação mesmo. Uhum. Inclusive, um dos materiais foca num programa bem específico da Associação Brasileira das Agências de Desenvolvimento, voltado justamente para prefeituras e servidores. Ok, então vamos desembacotar isso. A ideia aqui é entender o essencial. Como essa integridade impacta os serviços lá na ponta, saúde, educação, infraestrutura, e qual o papel de quem está ali no dia a dia, o servidor, certo? Um ponto que aparece bastante é a ideia de um círculo virtuoso. Soa simples, mas... Sim, mas é poderoso. Os documentos detalham como a transparência, por exemplo, em licitações, sabe? Quando é tudo mais claro, leva a um uso mais eficiente do dinheiro público. E isso não é só teoria, né? Reflete em serviços melhores. E aumenta a credibilidade do município, o que é fundamental. Exatamente. E essa ligação, credibilidade com o desenvolvimento local, é algo que os materiais batem muito na tecla. Sugerem que um município visto como íntegro, ele não só atende melhor o cidadão, mas atrai mais investimento, mais parcerias. Faz sentido. O que eu acho fascinante aqui é como colocam o servidor público bem no centro dessa equação. Ah, sim. Não depende só de grandes políticas vindas de cima, mas da postura ética diária de cada um. Isso pode ser um motor de mudança real, sabe? Totalmente. E isso nos leva aos passos práticos que as fontes sugerem. Porque não adianta só boa intenção, né? Claro que não. Falam de criar políticas de integridade que sejam, assim, claras, aplicáveis. Códigos de conduta também. E canais de denúncia. Isso é muito importante. Que sejam seguros, que as pessoas confiem em usar. Verdade. Mas talvez o mais importante é construir uma cultura organizacional diferente. Uma cultura onde a ética é prioridade de verdade. Essa ideia de cultura de integridade, os textos exploram bastante isso. Argumento que vai além da regra escrita, sabe? Como assim? Fomenta um senso de responsabilidade que é coletivo. Quando a equipe toda está nessa vibe, a confiança da população, ela tende a crescer. Entendi. E as ferramentas que eles mencionam, tipo comitês de integridade, treinamentos constantes, controles internos, são jeitos de solidificar essa cultura. Não são só para inglês ver. Um texto até cita um exemplo de como controles internos mais fortes diminuíram fila de espera em posto de saúde. Olha só! E para garantir que isso funcione mesmo, não fique só no papel, os materiais falam muito de acompanhamento, né? Fundamental. A implementação é só o começo. Exato! Aqui é onde fica realmente interessante. A parte do monitoramento contínuo. Avaliar resultados, ver o que está dando certo, o que precisa ajustar. Sim, usar indicadores concretos. Por exemplo, quantas denúncias foram apuradas, resolvidas? Os prazos dos contratos estão sendo cumpridos? Isso traz a discussão para a realidade da gestão, né? Tira do abstrato. Exato. E se a gente conectar isso ao quadro geral, chegamos na sustentabilidade disso tudo. Um ponto que os documentos tratam como vital. Sustentabilidade. Como fazer para durar, né? Isso. Não adianta um esforço enorme agora se daqui a pouco tudo volta a ser como antes. Por isso a importância de institucionalizar. Deixar registrado, criar normas claras. Isso. Normativos claros, documentação. E investir sempre em capacitação, não pode parar. E um ponto bem interessante é o engajamento da sociedade. Quando a população cobra, ajuda a manter a pressão por integridade. Não importa quem esteja na prefeitura. Ah, isso é chave. A ideia é que a integridade vire parte do DNA da administração municipal, sabe? Então, o que tudo isso significa? Qual a grande mensagem que a gente tira desses materiais? Olha, para mim fica claro que integridade e compliance são bem mais do que só seguir regras. É um investimento, né? Exatamente. Um investimento estratégico no futuro da gestão municipal e, claro, na qualidade de vida das pessoas. Sim, o impacto é direto. Sem dúvida.
E os materiais são claros. O servidor público é protagonista nisso. A mensagem é que fazer isso bem feito não é só evitar multa ou escândalo, é mais profundo. É fortalecer a democracia local, tornar o governo mais ágil, mais responsável ao que a população precisa de verdade. Perfeito. Para a gente fechar, então, fica uma reflexão, né? Pensando nessa ideia de cultura, de sustentabilidade que a gente falou. Além das políticas formais, dos comitês, das auditorias, como será que aquelas pequenas escolhas éticas, do dia a dia mesmo, de cada servidor, como elas podem, juntas, construir e fortalecer uma cultura de integridade que aguente o tranco, que resista ao tempo e às pressões do ambiente público municipal? Fica aí pra gente pensar. Esse foi mais um Minutos de Transformação. Obrigado por estar conosco nessa jornada. Abades, mais que uma associação, um estilo de vida.